igreja daquilo que ela havia decaído. Então os apóstolos, todos os apóstolos já haviam morrido, e a igreja tinha entrado numa decadência muito grande, mas essa igreja, ela tinha qualidades muito fortes, tá? E nós estamos vivendo ainda esse tempo de angústia, esse tempo de pandemia, mas nós como igreja precisamos enaltecer as qualidades como corpo, como igreja, para que a gente consiga ultrapassar, tá? Essa igreja, o apóstolo João, recebendo a revelação de Jesus Cristo, ele diz que essa igreja era uma igreja trabalhadeira. O Senhor conhecia o seu trabalho, o Senhor conhecia o seu labor, tá? O exercício que ela fazia além, os testes que ela fazia com os homens de Deus, com os apóstolos que se apresentavam como apóstolos, mas que no final das contas não eram verdadeiros, não eram autênticos. Então, uma série de qualidades que aquela igreja ela estava fazendo. Então, às vezes, no exercício de cada um de nós como igreja, a gente vai se apresentando, muitas das vezes apenas de forma mecânica, apenas fazendo o trabalho por fazer. E a gente vai perdendo o exercício do relacionamento. Então, apesar de hoje nós estamos aqui em 3, somente nessa sala, mas conectados, eu quero acreditar que nós chegaremos a milhares, que nós chegaremos a milhões, tá? Então isso só acontece por causa dos recursos das plataformas de multimídia. Mas as plataformas de multimídia, os recursos tecnológicos que vêm para nos unir, se nós não tivermos sabedoria de Deus, discernimento de Deus, ele pode ser usado para nos separar. Hoje nós temos centenas de milhares de milhões de aparelhos que, às vezes, numa única casa, em vários compartimentos, uma casa com 5 compartimentos, um filho está num quarto, está numa sala, um marido, uma esposa, em lugares totalmente diferentes. Então, não tão conectados, mas estão em um universo diferente. E nós, como igreja, nós precisamos voltar às origens, voltar aonde nós paramos. Então, essa igreja, o apóstolo João, ele chega a mostrar para ela aonde essa igreja ela havia caído, aonde ela havia se degenerado. Ela fazia muita coisa, ela apresentava muita coisa, mas o ponto principal que me identifica enquanto igreja, tá, que recebeu o sacrifício da cruz de Cristo, é justamente a fé, tá? E o Gálatas, capítulo 5, no verso 6, ele diz que nem a circuncisão é alguma coisa e nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Então, o resumo, tá? A coluna central de todo o movimento de cada um de nós como igreja é justamente o amor. E se nós perdermos o exercício do amor, aquilo que nos faz fazer cada dia ser mais parecido com Cristo, nós vamos caindo em algo muito parecido com a igreja de Éfeso, tá, queridos? Então, olha só o que o Senhor ele nos chama. Ele, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 61, ele diz para nós que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor está me usando para levar as boas novas aos cativos, aos oprimidos, tá? aos enfermos. E ele usa essa mesma expressão em Lucas 4. Então é muito importante que a gente venha se movimentar pela fé. Então nós estamos conseguindo ultrapassar esse período de ansiedade. A igreja está muito ansiosa e quando faz atividade, as atividades de multirão, elas são importantes para que a gente se apresente como igreja, sim,
mas nós não podemos perder de vista justamente o sentimento, não no amor como um sentimento, mas no exercício que nós precisamos utilizar pela fé. Então a cruz de Cristo ela vai se revelar nesse aspecto poderoso da dependência de Deus. Então hoje, o que se move através da nossa vida, o que faz com que a gente venha se unir e trabalhar enquanto igreja, é justamente o amor. Então essas diferenças, o Senhor nos apresenta como pedras que vivem. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso. Então é muito importante que eu e você nós tenhamos essa compreensão de que nós, como pedras que vivem, vamos nos ajustando um ao outro, vamos apresentando as qualidades de Cristo em cada um de nós. E isso é o exercício da igreja desses dias. Então o poder de Deus ele se aperfeiçoa em nós através da fraqueza, através da dependência, de quando nós olhamos para dentro de nós e nós reconhecemos que nós por nós mesmos não podemos fazer. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha o recurso financeiro, que ela tinha a mão de obra necessária, o material humano, ela tinha o prédio, ela tinha o recurso, ela tinha tudo que uma igreja precisa ter, mas ela foi aos pouquinhos, ela foi perdendo a essência do Cristo. Nós temos vários conceitos que a lei ela nos fala. A própria igreja aqui no capítulo 5, ela começa dizendo que vós mulheres sejam submissas a seus maridos, marido, amai a vossas mulheres. Mas como seria um mandamento de alguém amar outra pessoa? Então isso é um movimento sem ordem, é um movimento que não tem como eu fazer, eu obrigar alguém a amar outra pessoa. Isso só vem através de um relacionamento, e um relacionamento cultivado. Então nós precisamos, se eu pedir, por exemplo, eu pedir, meu Deus, quem está vendo essa live pela primeira vez, a minha batalha, a minha luta para que as pessoas lessem a Bíblia, para que as pessoas elas orassem, para que as pessoas elas se voltassem para Deus, foi muito grande. Mas cada vez que alguém lê a Bíblia por causa da obrigação, ela vai perdendo a relação com Deus. Porque quanto mais eu me quebranto, quanto mais da Bíblia eu leio por uma obrigação, ele vai desconectando o prazer que eu tenho de estar conectado com a palavra viva. Então essa palavra, ela é viva e eficaz. É através dessa palavra que eu recebo essa vida de Deus, que eu recebo esse amor de Deus. A palavra de Deus diz para nós, Deus é amor. Quando ele está encerrando a carta de Coríntios, ele diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses três é o amor. Então nós como igreja precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar a desenvolver relacionamento. Aplique mais tempo com a sua família, esse é um tempo maravilhoso para nós. Então o apóstolo ele está fazendo uma carta e dizendo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então esse poder que vai sustentar a mim e a você enquanto igreja, é essa condição de eu reconhecer que eu preciso de Deus,
essa condição de eu entender que eu me movimento como igreja, que eu não tenho poder de fazer ninguém me amar. Eu não tenho poder de fazer a pessoa ser transformado pelo poder de Deus. Isso só quem tem condições de fazer é o Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo, é Ele quem convence o mundo, tá? Do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem vai se revelar em nós essa luz tão poderosa de amor. É esse amor que vai trazer conquista, é esse poder que nós estamos cada dia mais necessitando. A Terra, ela está agonizando, o sistema do planeta, as sociedades, elas estão agonizando, faltando relacionamento, faltando amor ao próximo. Hoje, nós estamos vivendo essa pandemia tão terrível, mas isso é manifesto. Então, nós estamos convidando as pessoas para que entrem nesse canal, para que se inscrevam nesse canal, para que compartilhem essa mensagem. Porque a Bíblia diz em Mateus 24 que por se multiplicar o nível do pecado, o amor de muita gente ia esfriar. E isso é o que tem acontecido. A pandemia está aí, ela ainda não acabou, mas nós estamos convidando cada um para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É nessa força que você vai vencer a ansiedade. É nessa força que você vai vencer a depressão. É nessa força do poder de Deus que eu e você nós vamos vencer o isolamento. Esses são dias de imersão total em Deus. Tá? Os dias que o Senhor Deus ele expressou nas cartas apocalípticas, que foram escritos por Daniel, elas já estão acontecendo, queridos. Essa semana, tá, no dia 7, foi lançado o Pixel, que é a ideia do nosso Banco Central aqui do Brasil, para, num prazo de daqui 5 anos, não existir mais papel moeda. Então essa moeda virtual aqui no Brasil, tá? Israel assinou um contrato com os Emirados Árabes. No dia 30 agora, houve a primeira viagem de Tel Aviv, um voo saído de Tel Aviv. Nunca aconteceu em direção a Israel e vice-versa. Então esses acordos que jamais nós achamos que iria acontecer, estão acontecendo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, independente de placa denominacional, eu quero que eu e você nós venhamos mergulhar muito profundamente em Deus, em se permitir que o Senhor Deus ele venha se revelar, que a cruz de Cristo ela se revele na minha vida, na sua vida. Esses são dias onde nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao nosso coração. São dias onde eu e você nós precisamos mergulhar na palavra. São 7 dias de consagração. Eu quero que você me ajude a compartilhar essa palavra. Quantas são as pessoas que estão aí querendo desistir da vida, que estão querendo desistir do seu casamento, que estão querendo desistir dos seus filhos, que estão querendo desistir do seu trabalho? Não faça isso. Deus, ele ainda tem uma semente de vitória na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola impressionante sobre um semeador que saiu a semear. E ele diz que ele é o semeador, ele diz que a semente é a palavra, e ele sai jogando a semente, e ele planta uma semente na beira do caminho, ele planta uma semente em pedras, ele planta uma semente num terreno espinhoso, ele planta uma semente que caiu em um solo bom. Ele diz que o solo é o nosso coração. Nós queremos, às vezes, compartilhar a palavra, nós queremos pregar a palavra para aquele que é bonzinho,
para aquele que é bacana, para aquele que é legal. O Senhor Jesus nos orienta justamente o oposto. Ele diz que eu e você precisamos colocar semente num solo pedregoso, precisamos jogar semente num solo espinhoso, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então esses são dias de a igreja se levantar e abraçar o Senhor na sua essência, na sua causa. A igreja de Éfeso, ela estava agonizando, e o último apóstolo que estava ressurgindo da ilha de Patmos, ele aparece para trazer a igreja de volta ao princípio. O Senhor Jesus. Nós vamos estar conversando na próxima semana sobre um tema muito forte, está lá no livro de Atos, que ele diz assim: mas quando vocês se reunirem e vocês orarem, tá? Vocês serão revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eu e você, nós precisamos nos revestir desse poder. Então eu quero convidar você, amanhã nós vamos estar aqui às 21 horas, tá? 21 horas. Serão 21 minutos de poder. Hoje nós estamos em 3, mas eu quero profetizar que na próxima semana seremos às centenas, seremos aos milhares, porque eu acredito que você vai estar compartilhando esse vídeo, eu acredito que você vai enviar para os seus amigos, porque existem pessoas que estão deprimidas, que estão dentro dos seus quartos, que estão dentro das suas casas. Tem gente que durante esses 7 meses ainda não saiu para lugar nenhum. Daqui 2 meses o ano vai estar se encerrando. Então eu quero convidar você para que você venha se revestir de poder, se fortalecer na força do Senhor e no poder dele. O poder do amor. A Bíblia diz no livro de Coríntios 13:8 que o amor nunca falha. A força, a maior força do universo é essa semente de amor que o Senhor Deus está plantando aí dentro do seu coração. Quantas pessoas que querem ser relevantes, que elas querem ser expressivas, que elas querem chamar a atenção das pessoas, mas elas estão enclausuradas, tá? Estão presas dentro da sua própria autoestima e sendo sufocada pela desaprovação das pessoas. Como eu faço para eu ser aceito? Como eu faço para eu ser relevante? Eu quero dizer para você que o Senhor Deus, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, nós fazemos parte do manto de poder. Nós estamos embaixo das asas, da cobertura do Senhor, de amor. Foi Ele quem se manifestou e entregou o seu próprio Filho. E Ele resolveu se entregar por amor a mim e a você. O que mais prejudica uma família, o que mais prejudica um filho, o que mais prejudica um indivíduo, é ele saber que ele ou ela não é amado. Ele ou ela não é amada. Isso acaba casamentos, isso separa famílias, o filho vai embora, o filho às vezes tira a sua própria vida, entra em depressão, não consegue encontrar a sua própria identidade por falta de reconhecimento de amor. Quero dizer que você é amado pelo Senhor. Essa é a maior força do universo, o poder do amor de Deus manifestado dentro de você. Amanhã, 21 horas, 21 minutos de poder. Um beijo, um abraço, até lá.